Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Será que você já passou por essa sensação, irmão e irmã que está me ouvindo aqui agora? A sensação de que todas as religiões desse mundo estão perdidas, todas as religiões desse mundo parece que estão caminhando no caminho errado. Parece que os interesses dessas religiões, desses líderes religiosos, não está mais em servir ao Senhor verdadeiramente, de um coração puro, né? Com um coração puro, sincero, apegado apenas à palavra de Deus, com interesses na obra do Senhor, com interesse na salvação das almas, e não com interesses próprios, né? Buscando satisfazer as suas ganâncias, os seus interesses. Será que você também teve essa sensação, irmãos? Eu passei por isso, sofri bastante, irmãos, com essa sensação, né? De parece que tudo está perdido, ao ponto de muitas vezes querer abrir um próprio grupo, né? Uma própria comunidade para trabalharmos com a palavra de Deus. Então, eu voltei para a minha igreja, né, no qual fui batizado, que é a primeira igreja batista de Balneário Camboriú, assim que retornei para os caminhos do Senhor. Mas, irmãos, umas 4 visitas, eu não moro mais nessa cidade, né? Eu percebi um esfriamento do amor ali, um esfriamento no Espírito, no agir do Espírito Santo ali naquela igreja. Cresceu demais, me lembrou muito a igreja de Laodiceia, né? Estou rica e abastada, de nada preciso. Um grande templo, uma grande estrutura, tudo de tecnologia tem dentro daquela igreja, daquela denominação, né? Daquele templo, né? Daquela estrutura. Mas faltava ali, irmãos, na minha visão ali, faltava o agir do Espírito Santo. Então, como eu moro em outra cidade, eu comecei a procurar outras, então, denominações, né, que eu pudesse, né, estar servindo ao Senhor, ajudando na obra, tendo comunhão com os irmãos. Então, eu passei, irmãos, pelas igrejas, né, denominações, vamos dizer assim, né, Assembleia de Deus, Cristã do Brasil, Igreja Batista da Esperança, que é uma derivação aí da Batista, mas que nada a ver tem com a Batista tradicional, realmente coisas que têm acontecido nesse mundo, irmãos, que realmente está escrito lá, né? A palavra de Deus nos fala, né? Que nos últimos dias teremos tempos trabalhosos, né? Teremos muita confusão religiosa, muitos falsos profetas, apostasia se manifestando a toda. Nós estamos vivendo, irmãos, esses últimos dias do Senhor. Então é por isso que dá essa sensação. Então eu cheguei à conclusão de que deveria abrir a minha própria comunidade para me poder trabalhar com a palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos. E isso foi desesperador, irmãos. Mas até então, desde então, né, acredito que o mais importante para mim foi orar ao Senhor, cair de joelhos e pedir ao Senhor a verdade, pedir ao Senhor que me encaminhasse para uma denominação. Eu acreditava ainda que eu deveria servir em uma denominação dessas que existem por aí aos milhares, né? Então eu pedia para o Senhor qual delas eu devo seguir, e visitei muitas delas, né, como falei para vocês. E aí, as coisas do Senhor, as coisas de Deus, irmãos, não são como aquele gênio da lâmpada, né, de Aladim, ou você estrala o dedo, você pede e ele te dá o que você pede ali. As coisas de Deus têm o seu tempo, irmãos. Veja quando Jesus assentou aos céus, né, na frente dos seus discípulos, dos seguidores dele ali. Ele disse que enviaria, aguardem que eu enviarei, né, o Espírito Santo, o Consolador. Mas assim que ele chegou aos céus, ele chegou instantaneamente, talvez, né? Não sei, mas ele não enviou imediatamente o Espírito Santo. Levou-se 10 dias, irmãos, para isso acontecer. Muitas das coisas levam dias, levam meses, pode levar até anos, irmãos. E a gente desiste, né? Muitas vezes a gente desiste de continuar insistindo para que o Senhor nos ajude a enxergar a verdade, nos ajude a entender isso que estamos vendo. Toda a cristandade se perdeu. Irmãos, e o que eu pedi era um homem que viesse até mim, até a minha casa, que me falasse alguma coisa de Deus, me falasse uma igreja que eu deveria ir, e eu iria entender que seria um enviado do Senhor. Mas isso não aconteceu, irmãos, não aconteceu, mas aconteceu da forma que Deus queria que acontecesse. Um homem que ele colocou lá numa lotérica me deu algumas instruções da palavra de Deus que me nortearam e me mostraram algo que eu não tinha visto na palavra de Deus, irmãos. Eu começo exemplificando para vocês a questão do profeta Elias, né? Quando ele achou que toda a humanidade tinha se perdido, todo Israel tinha se dobrado a Baal, tinham abandonado os caminhos do Senhor. E aí Deus diz a Elias, né, o profeta Elias,
Não, Elias, não é como você vê, não é como você pensa, né? 7.000 almas, né? 7.000 joelhos não se dobraram a Baal e temem ao meu nome, se dobram a mim. Então 7.000, na época de Elias, que ele achava que estava tudo perdido, né? Como estamos falando aqui, toda a cristandade se perdeu. Seria a mesma coisa que o profeta Elias achava, né? Acreditava, né? Que todos se perderam porque ele via muita idolatria, muita corrupção, muita prostituição, tudo estava corrompido. Mas tinham, sim, os remanescentes do Senhor, graças a Deus, graças e glórias ao Senhor. Então, irmãos, o que eu posso dizer para vocês é isso. Aquele irmão que apareceu naquela lotérica me abriu a mente, me deu um norte, um caminho. Ele foi um enviado do Senhor. A partir daí, irmãos, eu segui o caminho, trilhei o caminho e pude, para minha alegria, perceber que existe sim os guardiões da palavra de Deus, os guardiões da verdade do Senhor. E eles não estão sendo representados unicamente por denominações que você vê por aí. Eu diria para vocês que existem sim muitas pessoas salvas, verdadeiras, crentes fiéis ao Senhor, tementes a Deus, que estão dentro dessas diversas denominações, milhares de denominações religiosas que tem no mundo, cristãs, é claro, né, irmãos? Mesmo na católica, adventismo, batismo, Assembleia de Deus, enfim, todas essas diversas religiões e nomes aí que tem aí, né, de denominações, existem sim as pessoas verdadeiras que são salvas pelo Senhor, porque somente o Senhor conhece quem são os seus, né? Somente o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Então eu não estou dizendo, irmãos, que nessas denominações, mesmo na Igreja Católica e todas as demais, não existam pessoas salvas. Sim, devem existir, com certeza existem, mas isso compete ao Senhor definir. Só Ele sabe quem são. O fato é que existe, irmãos, existe sim um grupo de pessoas que são guardiões da fé, guardiões da palavra de Deus, pessoas que estão vivendo nesse tempo do fim para testemunhar do Senhor. Eu tive a alegria e o privilégio, irmãos, de conhecer essa grande comunidade global, mundial, que estão aí para preservar a palavra de Deus, pregar o verdadeiro evangelho do Senhor, a verdadeira igreja no qual nós fazemos parte. Então, irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos meditar um pouco sobre isso. Vamos agora ouvir um louvor, né, para a nossa meditação, para nós refletirmos, né, sobre algo, inclusive, que muitas dessas denominações grandes que existem aí no mundo fizeram se perder, né, que é a certeza que todo crente em Cristo Jesus deveria ter na sua salvação. Certo, irmãos? Então meditem nesse hino, nesse louvor maravilhoso, e já voltaremos aqui com a leitura da palavra de Deus. Minhas culpas todas pagou Jesus com infinito amor. Sofreu com elas em uma cruz, em meio a uma morte. Salvo por Ele eu sou, salvo por seu poder. A vida nova me deu para sempre, já salvo sou. Em densas trevas sempre eu andei, porque sem Deus minha alma nunca paz achou, nem gozo algum lá eu senti. Salvo por Ele eu sou, salvo por seu poder. A vida nova me deu para sempre, já salvo sou. Gloriosa vida em libertação, desfrutei
desfruto por Jesus e já não há mais condenação e vivo já em sua luz, salvo por Ele eu sou, salvo por seu poder, a vida nova me deu para sempre, já salvo sou. Eterno canto em meu coração, elevo ao Redentor. Negar não posso sua salvação, negar não posso seu amor, salvo por Ele eu sou, salvo por seu poder, a vida nova me deu para sempre, já salvo sou. Glórias ao Senhor, irmãos. Já salvo sou, né? Já salvo somos, todo aquele que crê em Jesus. Então essa é uma verdade que nós não podemos perder, irmãos. Tem muitos hoje cristãos que estão aí se dedicando à palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, mas são orientados por seus líderes que nós não somos salvos, a nossa salvação não está garantida. Nós precisamos perseverar até o fim. Mas a palavra de Deus não diz isso, irmãos. A palavra de Deus não tem. Ela pode ter alguns versículos, né, como acontece em Mateus, que diz que nós deveremos perseverar até o fim. Mas essas passagens estão falando de tempos de tribulação, dos últimos dias, a última semana de Daniel, irmãos. Então não é o normal. Nessa semana, os crentes, a igreja de Cristo não estará mais neste mundo, tá? O Senhor já terá arrebatado a noiva, o povo de Deus, a igreja do Senhor, juntamente com o Espírito Santo, que hoje habita no planeta Terra, habitando aí em cada membro da igreja de Cristo. Ele, quando a igreja for retirada, o Espírito Santo também deixa de fazer morada nessa terra, irmãos. Essa primeira coisa que foi perdida na cristandade é a certeza na salvação, irmãos. Então a gente ouve muitas pessoas, né, achando que vão passar pelo julgamento, pelo grande trono branco, que serão julgadas pelo Senhor. Não, irmãos. Nós passaremos pelo trono do Senhor, sim, mas para receber galardão, para receber disciplina, se necessário, a gente passará pelo trono, mas não para julgamento, decidir se você vai para o inferno, se você vai para o lago de fogo ou se você vai para o céu com o Senhor. Nós, hoje que cremos no Senhor, a sua palavra deixa claro, tá, irmãos? Nós temos aqui, eu vou ler apenas um versículo para os irmãos, mas você pode continuar lendo João 3,16, 3,18, Marcos 16,16. Você vai encontrar a certeza que nós temos do Senhor na nossa plena salvação. Mas vamos aqui em João, capítulo 5, versículo 24, né? Eu sempre costumo ler isso para os irmãos. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, irmãos. É isso que o Senhor Jesus nos deixou, irmãos. Apenas um versículo, mas tem vários, como eu falei para vocês. Que nós temos plena certeza na nossa salvação. Jesus mesmo fala, todo aquele que o Pai enviar a mim, a nenhum deles rejeitarei. E Jesus ainda fala mais, né? As minhas ovelhas, eu conheço as minhas ovelhas, eles conhecem a minha voz, conhecem e escutam, né? O bom pastor, e nenhuma delas se perderá. Tudo isso, irmãos, é palavra de Deus, né? Nós temos a vida eterna se crermos verdadeiramente no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra é clara. Não entraremos em condenação, mas passamos da morte. Que morte é essa, irmãos? É a morte carnal? Não, irmão. Não é essa, irmão. Todos nós, seres humanos, somos compostos aí de corpo, alma e espírito, né? As pessoas normalmente estão com seu espírito mortificado. Todo aquele que nasce de Adão, que não nasceu de novo no espírito,
seu espírito não foi vivificado, ele está morto espiritualmente, irmãos. Então, quando você passa da morte, é da morte espiritual para a vida eterna. O espírito vivificado é um espírito que viverá. Todos nós crentes em Jesus, com certeza na salvação, já temos um lugar reservado no céu para nós lá. Nós estamos vivos eternamente, irmãos. Não passaremos mais pela segunda morte, não passaremos mais. Se nós tivermos a alegria e o privilégio de sermos arrebatados antes da nossa morte aqui na terra, se o Senhor voltar agora, daqui a pouco, qualquer momento em que nós ainda estivermos vivos, seremos privilegiados de não passar pela morte, irmãos. Ou seja, todo crente em Jesus precisa ter certeza na sua salvação e que ele já vive a eternidade. Independente se ele dormir aqui no Senhor, ele já vai para os braços do Senhor, vai ser ressuscitado e vai viver eternamente com Deus, irmãos. Essa é a certeza que a sua palavra nos deixa. Ore ao Senhor e busque orientação sobre isso, irmãos. Não acredite no que estão falando, diferente do que a palavra de Deus diz. Foi o que aquela pessoa lá falou para mim na lotérica. Segue a sua cabeça, ore ao Senhor, leia a palavra de Deus, leia por você, tenta interpretar, busca inspiração, busca no Senhor o entendimento da palavra e Ele assim vai conceder a você, irmãos. Ele concedeu o entendimento da sua palavra aos pequeninos, não foi aos sábios, aos doutores, aos intelectuais deste mundo. Ele concede isso às pessoas simples e humildes de coração que verdadeiramente buscam no Senhor. E aqui, irmãos, a questão da igreja, né? Quando a gente pensou naquela questão que está tudo, a cristandade está perdida, a gente pensa na igreja. Todas essas igrejas estão corrompidas, pensando somente em arrecadar dinheiro, envolvendo-se com políticas, com as questões sociais, estão agora aceitando tudo que esse mundo está dizendo que é normal, que é certo, né? Tudo que, por exemplo, hoje tudo que Deus colocou na sua palavra, hoje eles estão distorcendo e entendendo de forma diferente. E essas igrejas, que a gente achava que a igreja do Senhor, né? Sem um entendimento claro do que realmente é a igreja, a gente pensa um monte de coisa. Mas quando, irmão, você é levado à verdade, quando você é levado a isso que eu vou falar para vocês agora aqui, que está na palavra de Deus, né? Sobre a igreja, né? Quando que no Novo Testamento aparece, né, esse termo, a igreja, nós temos aqui Mateus capítulo 16, versículo 18, o diálogo entre Jesus e os seus discípulos, né? E quando Jesus fala a Pedro, né, tu és Pedro. E sobre esta pedra que Jesus estava apontando para ele, sobre essa rocha que sou eu, Jesus, né, edificarei a minha igreja, edificarei no futuro. Quando o Senhor estava falando isso, a sua igreja ainda não tinha começado. Mas ele falou, eu edificarei a minha igreja sobre essa rocha que sou eu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmãos. Então, o primeiro ponto, irmão, que você tem que colocar na sua cabeça, que igreja não é aquela denominação que você vai todo dia. Não são esses diversos templos que você vê imponentes, ou pequenos, ou grandes, que seja aí. Não é ali que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é algo muito grande, irmãos. A igreja do Senhor é apenas uma única igreja universal que compõe hoje todos os vivos no Senhor. Por quê? Porque aqueles que também fazem parte da igreja, mas que já dormiram no Senhor, estão aguardando o Senhor lá, a ressuscitar. São a noiva do Senhor, que fazem parte da igreja. Então nós temos a igreja composta pelos vivos e temos composta por aqueles que já dormiram no Senhor e estão aguardando a ressurreição. É uma igreja ampla, mundial, global, universal, irmãos. Não é essas denominações que a gente vê por aí, essas igrejas, esses templos que nós vemos por aí. Essa é a primeira certeza que nós devemos ter, irmãos, do que é igreja. Igreja foi o Senhor Jesus Cristo que edificou sobre Ele mesmo, sobre a rocha, tá certo? E sobre essa igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmãos. E aí nós vamos entender melhor sobre isso, quando você lê aqui em Atos 2,46, que diz, e perseverando unânimes, né, todos os apóstolos do Senhor, todos os seguidores de Jesus, aqueles que realmente colocaram o fundamento da igreja do Senhor também aqui, sobre o qual todos nós deveremos construir, né, as nossas edificações sobre os fundamentos que foram colocados pelos discípulos, pelos apóstolos do Senhor, né? E esses aí, perseverando, né, unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos,
é muito feliz, tem muita alegria, nos traz muita alegria, gozo, prazer, né? Quando nós encontramos irmãos que nós nunca vimos na vida e nós nos abraçamos com amor fraternal e conversamos e olhamos entre nós como se fôssemos velhos conhecidos, irmãos. Por quê? Porque fazemos parte da igreja do Senhor e já existe esse espírito único, unânime, num só corpo, que nos junta, que nos molda e nos dá essa sensação que parece que esse irmão eu já conheço há toda a minha vida, irmãos. Mas é isso mesmo que é o normal. Quando você estiver convivendo com irmãos verdadeiros que pertencem à igreja do Senhor, essa vai ser a sensação que você deverá ter. Alegria e singeleza de coração. Agora o mais importante, irmãos, vem aqui no versículo 47 de Atos 2. Esses irmãos louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos, então, durante essas pregações dos apóstolos, com novas conversões, partir do pão, o povo achou graça, achou diferença, achou esse povo muito alegre, muito feliz, né? Diferente de tudo que estava acontecendo naquele mundo, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, né? E todos os dias, irmãos, todos os dias, durante toda essa parte que Atos está falando aqui, da formação da igreja do Senhor, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Está vendo, irmãos? É o próprio Senhor Jesus que vai acrescentar à sua igreja aqueles que hão de se salvar. Então não é pelo batismo, não é para aquele certificado de batismo que você recebe de qualquer denominação, de qualquer igreja dita aí no mundo, né? Que você tem certeza na salvação, irmãos. Não é comprando lá, né, como no passado já aconteceu, deles vender indulgências, né? Para você conseguir lugar no céu, conseguir lugar no paraíso. Não é isso, irmãos. Não é isso. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. A palavra de Deus é clara. Você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, crê na palavra de Deus, crê naquele que o enviou, você não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Todo aquele que crê no Senhor Jesus. Você vai fazer parte da igreja do Senhor. E nesse momento, é o próprio Senhor que vai acrescentar à sua igreja todo aquele que há de se salvar. Então não é o batismo, não é você levantar as mãos e professar o Senhor Jesus como seu Salvador. É você ser verdadeiro de coração e realmente crer nesse Senhor que veio a esse mundo para nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar da lama, da miséria desse mundo, que nos ilude, que nos engana. Aqui nós temos um grande circo, irmãos. Um grande circo onde a magia ilude as pessoas com tanta coisa aí que eles vão colocando na frente, né? E as pessoas vão caindo em todas esses prazeres, essas coisas que satisfazem eles, né? Tanta coisa, irmão. Começa pelo dinheiro, que é a raiz de todos os males, vai para os prazeres sexuais, prazer da carne, né, que satisfaz. Se isso não está bom, vai para a droga, vai para o álcool. E as pessoas caem nesse grande circo, nessa grande armadilha formada por esse mundo, pelo príncipe das potestades do ar. Então, irmãos, temos que ter essa clareza do que é a igreja do Senhor, né? É o próprio Senhor Jesus Cristo que edificou a sua igreja, não é nada do que você vê aí fisicamente nesses grandes templos. Mas existe, irmãos, a igreja verdadeira está aí, tá? Ela está aí, formada por cada um de nós. Vamos continuar aqui, nós temos falando aqui agora, continuando nesse mesmo tema, a igreja, nós temos o corpo de Cristo, irmãos. O que é o corpo de Cristo? Nós temos aqui 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E seus membros em particular. Então, como assim, irmãos? Nós temos aqui, olha só, nós somos o corpo de Cristo e seus membros em particular. E em Colossenses 1,18 vai complementar isso, irmãos. Tá? E ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Então nós, a igreja do Senhor, nós, todos que compomos a igreja do Senhor, compomos essa igreja, somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, tá, que está lá no céu, com o corpo glorificado, cabeça glorificada, então, né? E nós estamos na terra, representando esse Senhor. O Senhor Jesus é o princípio, Ele é o princípio da nova criação. Ele é o princípio da nova criação. E o primogênito dentre os mortos, foi o primeiro a ser ressuscitado, é o único homem com o corpo glorificado que está no céu, sentado à destra de Deus, nos representando, defendendo a nós, todo aquele que crê no seu santo nome, que pertence à igreja dele, que é o corpo dele. Nós temos aí uma representação.
Ele é o noivo, nós somos a noiva, a igreja do Senhor é a noiva. Por que noiva? Porque vai haver uma união da noiva com o noivo, casamento, né? E aí é um só corpo, irmãos. Viveremos para sempre com o Senhor. A igreja é um ser celestial, irmãos. Não é terreno. Não é você abrir um templo, a denominação, colocar uma placa, um CNPJ, que ali você é uma igreja do Senhor. Não, a igreja do Senhor é Ele que fundou, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, um só corpo em toda a face da terra, em todo esse lugar aqui, onde existem pessoas, crentes no Senhor, que compõem a igreja de Cristo, são membros em particular, irmãos. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. Não é o que muitos falam por aí. Lembra-se daquela pessoa que falou comigo na lotérica, né? Leia a palavra de Deus, busca no Senhor, segue a tua cabeça, ore ao Senhor, mas não espere respostas imediatas, irmãos, tá? Não espera, pode levar dias, pode levar meses, pode levar anos, irmãos. Tenha paciência, mas persevere no Senhor. Primeira coisa, tenha fé em Jesus. Creia que Ele é o nosso Salvador. Esse é o principal. Daí para frente é o Senhor que vai fazendo a sua obra, irmãos. Outra coisa que muitos se fez perder, né, é a justificação pela fé. Hoje tem muita justificação, né? Você, principalmente tem essa grande religião do mundo, né? Onde as pessoas percorrem aí longos e longos trechos de estrada a pé, sofrendo, né? Muitas até morrem atropeladas nessas rodovias, padecendo ali em chuva e sol, de joelhos, machucando o corpo, judiando do próprio corpo, achando que eles vão conseguir graça no Senhor. Não é o que é a palavra de Deus, irmãos. Por isso que é bom que cada uma dessas pessoas, em vez de se ofender, ficar brava com o que a gente fala, vai e pega a Bíblia e vai ler, irmãos. Então, justificação pela fé. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, nós temos paz com Deus, irmãos. Todos que nascem neste mundo não precisam fazer nada para estarem sob a ira de Deus. Todos estão sob a ira de Deus, sob a condenação de Deus, porque nasceram de Adão. Adão pecou e sobre ele recaiu o pecado, sobre eles recaiu a maldição. Todos os seus descendentes. Cristo veio a este mundo como homem, é o Deus que encarnou, ele veio para nos salvar, para nos redimir. Ele é a nova criação, ele é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha proeminências. Acabamos de ler lá em Colossenses 1,18, né, irmãos? Nem terminei de ler, mas é isso aí, terminou, né? Para que em tudo tenha preeminência o Senhor Jesus. Então, o que acontece aqui, irmãos? Somente a partir dessa nova criação, do nascer de novo, do nascer da água e do Espírito, é que nós podemos ter paz com o nosso Deus, irmãos. Justificação pela fé. Isso ocorre somente pela fé. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, nós temos aqui, porque pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, irmãos. A salvação é um dom de Deus. Não vem de nós. Nós mesmos não podemos fazer nada. Na continuação, no versículo 9, ela não vem das obras, para que ninguém se glorie, irmãos. Ninguém pode se gloriar, dizer que ele conseguiu por conta própria a salvação. É um dom de Deus, é pela graça, irmãos, é pela fé em Cristo Jesus. Ele fez tudo por nós naquela cruz. Levou sobre si todos os nossos pecados. Aquele que não cometeu pecado, que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, irmãos. E no versículo 10 de Efésios 2, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, as obras que vamos fazer, irmãos, não é para a causa, essas obras que estamos fazendo, não é causa para levar-nos à salvação. É porque nós somos salvos, é consequência, irmãos. É porque nós somos salvos, é que nós teremos obras separadas, preparadas por Deus, né? Para que andássemos nelas. Então, tudo aquilo que Deus nos preparou, os dons que Ele nos deu, as aptidões, habilidades que Ele nos deu, Ele vai usar no momento que nós estamos aí com Cristo, com Deus, temos paz com Ele, temos a salvação, renascemos de novo, né? Somos nova criação em Cristo Jesus. Aí nós andaremos naturalmente pelas suas obras, irmãos. É isso que nós devemos ter, tá? E aí, irmãos, aqui caminhando para o final,
uma coisa que aquela pessoa lá da lotérica falou para mim, né? Você tem que separar. Quando você lê a Bíblia, você tem que separar as coisas, que nem tudo é para todo mundo. Lá na Palavra de Deus, o Velho Testamento, ela foi feita para o povo de Israel. Jesus Cristo ainda não tinha vindo ao mundo. E mesmo quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele não complementou dessa forma, irmãos. Aí com o tempo eu fui aprimorando, é claro, né? Ele me falou apenas que lá, quando você lê a Bíblia, você tem que ver que ela tem 3 públicos. Israel, a igreja e o mundo, que são os gentios. Então, a Bíblia vai falar desses 3 públicos aí, desses 3 grupos de pessoas, digamos assim, que existem nesse mundo. São aqueles gentios, né? Aqueles que não são de Israel, que são do mundo. Tem a igreja do Senhor, que é um grupo de pessoas que é formada pelos gentios e também pelo povo de Israel, que se converte ao Senhor. Então, é uma mescla de todas as pessoas do mundo, de todas as raças, países, nações, que creem no Senhor, que compõem, então, agora a igreja do Senhor, a igreja que Cristo fundou. E nós temos o povo de Israel, que continua sendo o povo de Israel, tendo as promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaac, a Jacó. Todas aquelas promessas vão ser cumpridas no povo de Israel. Não terminou ainda as 70 semanas de Daniel. Estamos ainda para cumprir, né, a última semana, tivemos 69, é quando o Senhor Jesus veio a esse mundo, saiu desse mundo, né, foi retirado. Então temos aí um período para se cumprir ainda. E aí o povo de Israel receberá todas as promessas que o Senhor assim o prometeu. Irmãos, então é assim, ó, isso norteou, irmãos, deu um norte também para a minha vida, né? Essa questão, que acontece com muitas denominações ainda hoje, eles misturam tudo, né? Por exemplo, eles acham que Israel continua sendo muito importante, está nativa, ainda está no plano atual dos interesses, né, de Deus para eles agora, e que nós, a igreja, somos uma evolução, a nova Israel. Tem muitas denominações grandes aí, irmãos, pregando sobre isso. Mas, infelizmente, a palavra de Deus não é assim que ela nos deixa claro, né? Ela deixa claro que o povo de Israel são aquele povo no qual Moisés recebeu a lei e assim entregou a eles. Aquele povo que tinha um monte de cerimônias, sacrifício a fazer, um templo para adoração, um único templo para adoração, sinagogas para aprendizagem da palavra, mas adorar somente no templo. E hoje nós vivemos a igreja, onde nós podemos adorar em qualquer lugar, irmão, em espírito e em verdade. Totalmente diferente, irmãos, de Israel. Então hoje a dispensação, pela graça que o apóstolo Paulo nos pregou, dispensação do mistério, aqui está aí a igreja do Senhor. Então tem que haver uma distinção entre Israel e igreja, irmãos. E se não houver isso, vai haver muita confusão, vai haver muita corrupção, vai haver muita distorção da verdade do Senhor. Então nós devemos, sim, separarmos o que pertence a Israel, quando você ler a palavra de Deus. Por isso hoje você vê muitos cristãos aí, denominação guardando o sábado, né? Querendo guardar aqueles 10 mandamentos da lei de Moisés, dizendo, né, que isso é importante, porque nós temos que guardar, mas não esquecendo-se eles que nós não somos descendentes de Israel. Os gentios não receberam a lei nunca de Deus. Os mandamentos que o Senhor Jesus Cristo nos passou são 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele deixou algumas ordenanças para nós, né? O batismo e a ceia do Senhor. E aí depois, irmãos, seguir o que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Na sua palavra, os ensinamentos que o Senhor Jesus passa nos evangelhos também, que são as nossas referências. Mas lembrando sempre que muitas das coisas que tem nos evangelhos se aplica ainda ao judaísmo e que os princípios da igreja de Cristo começam a ser pregados ali. Mas que as doutrinas, aquelas nos quais nós devemos se basear agora, que somos a igreja do Senhor, é o que ensina o apóstolo Paulo, o apóstolo destinado pelo próprio Senhor Jesus para esse fim. Então essa separação, irmãos, essa distinção nós devemos ter de mundo, que é aquele incrédulo, aquele que não crê em Jesus, não crê em nada dessas coisas aí, né? E crê num monte de coisa, menos em Cristo, né? Ou talvez uns dizem que não crê em nada, né? E tem a igreja do Senhor, que é aquela que o Senhor edificou, que é composta por todas as nações, todos os povos que creem em Jesus Cristo. E o povo de Israel, que é aquele que rejeitou o Senhor, que até hoje não aceita como nação, né? Como povo, eles não aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e que um dia eles serão redimidos. Eles serão o remanescente que irá pregar novamente o Evangelho do Reino.
Mas aí, irmãos, é uma outra história, né? Então tem que haver essa distinção para não haver confusão, irmãos. Isso eu aprendi depois, graças ao Senhor, né? Que abriu a minha mente e colocou pessoas aí que iluminou. A própria palavra de Deus diz, né? Aqui nós temos, ó, aqui em Gálatas, já terminando, tá, irmãos? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Uma advertência do apóstolo Paulo. Ó insensato Gálatas. Paulo começa firme, né? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Quem vos fascinou a não obedecer, né? E continuando, só quisera saber isso de vós. Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito Santo desceu porque houve ali o atendimento às leis, lei essa que foi cumprida somente em Cristo Jesus na cruz? Ou você recebeu o Espírito pela fé? Paulo, continuando. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então Paulo está comparando aqui as coisas, irmãos. O que a lei fazia, o que a lei fez, né, no seu período. Lembrando que o apóstolo Paulo, ele é alguém que conhece muito bem a lei, ele é um doutor da lei, estudado ali, preparado para ser um fariseu, mas que foi convertido pelo Senhor. E ele está dizendo aqui, né, como que nós recebemos o Espírito, como que o Espírito se manifesta. É pela fé ou pela lei? E aí, continuando aqui, lá para frente, né, no versículo 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Voltou aqui de novo, irmãos. Nós somos justificados pela fé, não por guardar mandamentos, por fazer sacrifícios, por oferecer sacrifício contínuo, né, como acontece em muitas igrejas aí, né? E continuando, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, né? Então é isso, irmãos. Se nós não tivermos uma separação, Israel, igreja e mundo, gentios, saber separar bem esses grupos de pessoas da Bíblia, nós estaremos fazendo confusão, misturando coisas de Israel com coisas da igreja, misturando o mundo, aí vira mundanismo com judaísmo, aí vira cristianismo, vira toda essa bagunça que está nessa cristandade, da qual no começo, né, meu irmão e minha irmã, me desanimou, me deu um desespero, para falar a verdade. Mas graças ao Senhor que Ele iluminou a minha vida. Graças ao Senhor que Ele me deu condições de estar aqui, irmãos, falando para vocês essas verdades. E que o Senhor abra seu coração, abra seus ouvidos, seus olhos, para que você enxergue a verdade, para que você ouça as palavras de Deus. Mas não a palavra que eu estou falando, irmãos. Embora eu esteja aqui buscando no Senhor a verdade e transmitir aquilo que Ele quer que eu transmita a vocês. Mas eu peço, irmãos, que vocês orem ao Senhor, diretamente ao Senhor. Se coloquem diante dEle. Nós temos esse privilégio, irmãos. O véu se rasgou no momento da morte de Jesus na cruz. Por quê? Porque se abriu o acesso a nós, todo aquele que crê no Senhor Jesus, que entrega a sua vida a Ele. Nós temos acesso ao sumo sacerdote, a Deus, ao trono de Deus. Então se ajoelha, irmão. Se ajoelha, minha irmã. Entrega a sua vida, pede a Ele discernimento, pede a Ele para entender as palavras que estão vindo a você. E no seu tempo oportuno, o Senhor vai dar entendimento, vai trazer irmãos verdadeiros para ter comunhão com você, e você vai ter a alegria e a felicidade de participar da verdadeira igreja do Senhor. É isso que eu desejo, meu irmão, que eu oro ao Senhor agora nesse momento, pedindo a Ele que ilumine cada um dos seus corações. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos e irmãs, guarde as suas vidas, proteja do mal que esse mundo traz a tantas pessoas. Não os deixe a cair em tentação, irmãos, mas livre-os do mal. É isso que eu oro a vocês, oro a nós, né, que nós estejamos aí guardados pela mão do Senhor. E que o Senhor assim nos permita, né, em breve, estarmos aqui novamente, irmãos, falando da sua maravilhosa palavra de Deus. Um grande abraço e até um dia qualquer desse, irmãos. Tchau, tchau.